Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos Online e nós estamos falando a respeito de fundações. Perdeu alguma das aulas anteriores? Tem problema não. Clica nesse botãozinho aqui que você vai ser direcionado para lá e vai conseguir acompanhar todas as aulas com muita qualidade, ok? Nós já falamos a respeito da fundação de radier, da estaca broca, estaca atrado mecânico e hoje nós vamos falar a respeito da estaca Strauss e também da hélice contínua, ok? Está preparado? Vamos lá então. Bom, a estaca Strauss ela é realizada através de escavação, assim como nós vimos nas anteriores, né? Mediante o emprego de uma sonda até a profundidade de projeto. Então, olha só, eu faço a armação aqui de um tripé. Nesse tripé, em das pontas dele tem um motorzinho que levanta a sonda aqui e essa sonda depois ela cai, ok? Aqui embaixo, olha, nós temos uma camisa, né? E essa sonda aqui ela encaixa exatamente dentro dessa camisa. Então, na medida em que isso aqui bate, vai retirando o solo, porque aqui embaixo dessa sonda a gente tem uma parte móvel, ok? Vamos ver com mais detalhe como é que faz essa execução. Então veja, a execução é bastante simples. Você faz lá o tripé com o motor, ergue então a sonda aqui e essa sonda vai caindo, tá? Vai fazendo aqui o furo através da sonda. Aquela camisa que vocês viram, ela vai sendo rosqueada uma a uma e vai descendo, descendo, descendo até a profundidade. Depois, num segundo momento, quando ela já atingiu a profundidade, você joga um pouquinho de concreto ou de cascalho para fazer o apiloamento, tá, da estaca aqui. Depois coloca-se então a armadura, né? E aí faz então a concretagem da estaca, ok? Então a estaca ela pronta fica dessa forma aqui, né? É bastante simples, na verdade, a estaca Strauss. Bom, mas quais são as vantagens de utilizar o método da estaca Strauss? É fácil acesso, né? Então ela entra praticamente em qualquer lugar. A vibração é baixa, então onde você tem aqueles problemas com vizinho, né? Esse tipo de coisa, assim, você consegue utilizar a estaca Strauss. Possibilidade de execução da estaca com comprimento projetado, né? Isso aqui, quase todas as estacas têm essa possibilidade. Possibilidade de utilização com a presença de água, isso aqui não é para todos os casos, ok? A presença de água ela vai ter que ser avaliada para ver se vai ser possível mesmo ou não, tá? Mas ela, de qualquer forma, em alguns casos, ela é possível. E montar equipamento em terrenos de pequenas dimensões, né? Também com declividades, tá? O terreno ele pode ter declividade, né? Ele pode ser pequeno porque o equipamento é muito pequeno, ok? E as desvantagens? Se tem vantagem, tem sempre desvantagem, né? A lama, que é às vezes excessiva, né? Porque como se usa água para fazer parte da escavação, então você tem aqui um certo problema com lama, né? Dá muita lama. E a dificuldade de escavação em solo mole, né? Com argila mole ou com areia fofa, tá? Esses dois aqui são problemas sérios, né? Então você tem que ficar atento a isso, não projetar quando você tiver algum tipo assim. A lama, na verdade, é mais quem se importa mais com ela é o proprietário, né? Porque dá muita sujeira e depois tem que se tirar essa sujeira de lá e aí vai gerar um certo custo, ok? A dificuldade de escavação aqui em solo de argila mole e areia fofa vai mais do projetista, né? Você não pode projetar alguma coisa que você coloque em risco o trabalhador ou que você não consiga executar, né? Na verdade, isso aqui não vai descer nenhum trabalhador lá nessa estaca Strauss, mas você não vai conseguir. Na medida que você cava, ela pode fechar e você pode não atingir também a resistência que você precisa, ok? Olha só, toda estaca tem as suas características de vantagem e desvantagem. Cabe a você escolher a melhor fundação para o seu cliente, ok? Tanto a solução mais econômica quanto a solução mais segura também. Vamos continuar. Bom, a estaca de hélice contínua é produzida a partir da perfuração do terreno por meio de um trado helicoidal contínuo, né? Então ele tem esse formato aqui helicoidal, ok? Que retira o solo, né? Isso aqui é um equipamento muito grande, ok? E essa profundidade aqui ela é bastante grande também que a estaca consegue fazer, tá? Então vamos ver como é que faz a execução dela. Bom, na execução é o seguinte: posiciona-se então o equipamento, faz a perfuração aqui com o trado. Observe que o equipamento é muito grande, né? Isso dificulta o deslocamento. Depois que é feito, então, o furo, ainda com a estaca aqui, né, com o trado helicoidal lá dentro do solo, o caminhão encosta, faz o bombeamento para dentro do furo que foi feito. Então, na medida que se vai tirando aqui o trado helicoidal,
o concreto vai preenchendo aqui o furo, ok? O concreto preenche o furo aqui. Depois coloca-se a armadura, né, aqui dentro. Então o slump do concreto aqui, né? O que é slump? É a trababilidade do concreto, tá? Então na medida que você coloca isso aqui, o slump ele tem que ser bom, porque senão essa armadura ela não entra, né? Então tem que ser bem calculado. Coloca-se então a armadura aqui dentro e a estaca está acabada, tá? Bastante simples, na verdade, a execução da estaca de hélice contínua, tá? Bom, mas quais são as vantagens de utilizar? Alta produtividade, alta capacidade de carga, ausência de vibrações, né? Aquele mesmo problema com o vizinho você não vai ter, porque não faz nenhuma trepidação, apesar que sempre que você tiver vizinhos é bom você fazer a chamada perícia cautelar, tá? Porque senão o vizinho pode reclamar que deu alguma trinca, alguma coisa assim, e você vai acabar tendo que arrumar a casa dele. Controle de profundidade, isso aqui é porque todo equipamento, né, bom equipamento de hélice contínua, ele tem um computadorzinho de bordo que te fala a profundidade, que fala o torque que está dando ali no trado, né? Então ele vai falar várias coisas para você aqui, ele tem um controle muito grande. E penetra em camadas mais resistentes até o limite do trado, obviamente, né? Vai ser do tamanho que o trado tiver, ok? Não tem como passar daquele tamanho. As desvantagens são as seguintes: necessidade da retirada do material, mas isso aqui, quase todas as estacas é uma desvantagem, né? Porque você tem que retirar o material, já que você está escavando, vai sobrar terra mesmo, então você vai ter que retirar esse material. A central de concreto não pode ser distante da obra, porque na medida em que for tirando o trado que vai concretando, então você vai precisar colocar vários caminhões, se for o caso, né? É preciso que o terreno seja plano, porque como está numa esteira, o equipamento, você não consegue ficar muito inclinado nem nada, você corre um risco grande de ter algum tipo de acidente. O custo é alto devido à mobilização do equipamento. Como o equipamento é muito grande, né, essa mobilização é extremamente cara, tá? Então, e não é toda obra que vai conseguir absorver esse tipo de custo, né? Nas obras pequenas não vão conseguir. E a profundidade da estaca está limitada ao alcance do equipamento. Claro que o trado, como eu disse, não consegue se emendar o novo trado para fazer uma profundidade maior. Tem que ser naquele tamanho ali, ok? Bacana esses dois tipos de estaca, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que a gente dimensiona essas estacas. Vamos lá. Bom, para o cálculo aqui da estaca Strauss ou da hélice contínua, você pode utilizar o mesmo método que a gente viu na aula anterior, que é o do Aoki Veloso, ok? Então, o Aoki Veloso vai falar para você o seguinte, olha, que a capacidade de carga da estaca, ela vai ser a resistência de ponta mais a resistência do atrito lateral. E nós vimos também que nós temos duas fórmulas para isso aqui. Para a resistência de ponta, nós temos que o seguinte, ó, o K vezes o N dividido pelo F1 vai ser igual à área da ponta. E para o atrito lateral, nós temos o seguinte, ó, que a resistência do atrito lateral vai ser igual ao somatório do alfa, vezes o K vezes N, dividido por F2, vezes o perímetro da estaca que você tem. Para que a gente resolva todas essas incógnitas aqui, é bastante simples. Você vai utilizar duas tabelas. A primeira tabela, olha, ela tem o K, que vai estar nessa segunda coluna aqui, e é de acordo com o tipo de solo que estiver lá na ponta da estaca. Então, se você pré-dimensionou a estaca, deu lá a 10 metros de profundidade, você vai lá no 10 metros na sondagem e verifica qual é o tipo de solo que você tem. Verificado o tipo de solo, você vem aqui na segunda coluna da tabela e determina aqui qual que é o K. O N é o SPT que vai estar nesses 10 metros que eu dei de exemplo, né? Então você vai lá, verifica qual é o SPT que você tem através da sondagem e coloca aqui na fórmula. Já o F1, bom, o F1 nós vamos ter que olhar uma segunda tabela. Por quê? Porque vai depender do tipo de estaca que você tem. No caso aqui para Strauss é 4,2 e para hélice contínua é 3, né? Na aula anterior nós vimos, olha, que nós temos aqui dois tipos, na verdade, pequeno diâmetro e também grande diâmetro. Então você vai utilizar esses dois aqui. Então o F1 vai ser o tipo de estaca. E o AP? Bom, aí é simples, né? O AP aqui é a área da estaca, né? A área da ponta dela. Então se ela é circular, se ela é redonda, você faz lá
né, um πd2/4 que você consegue. Se for uma estaca de pré-moldada, você vai pegar o formato dela, né? Vai pegar a área dela. Se for metálico, você vai ver o tipo de perfil e vai calcular essa área que a estaca tem, ok? Para o atrito lateral, nós temos aqui o somatório de alfa. Esse alfa você encontra aqui, olha, na primeira tabela. Também tem a ver com o tipo de solo que você tem. Então você determina por camada, né? A sondagem ela é dividida em camadas. Então você vai pegar camada por camada e vai olhar qual que é o alfa para aquela camada e vai calcular todas elas. O K vai ser o mesmo, só que aí, obviamente, você vai acompanhar as mesmas camadas que você acompanhou aqui no alfa, ok? O N vai ser também o SPT da camada, dividido por F2. O F2 tem a ver com o tipo de estaca que você está fazendo. Então, aqui na segunda tabela, na terceira coluna, você vai ter o F2 aqui de acordo com o tipo de estaca que você tem. E aqui é o perímetro, né? Só você calcular então o perímetro da estaca. Se ela for circular, você calcula da forma que você calcula um círculo. Se ela for metálica, você calcula de acordo com o formato que ela tiver. Se ela for pré-moldada, né? E aí ela for sextavada ou octogonal, aí você calcula o perímetro de acordo com o que você precisa, ok? Esse método ele é muito interessante, o AOC Veloso, porque nesse método você consegue calcular para qualquer tipo de estaca, em qualquer tipo de solo, tá? Isso aqui é um dos métodos mais utilizados quando o assunto é estaca, né? Um método que todo mundo usa. Obviamente, como eu disse nas aulas anteriores, tem outros métodos, mas esse é um método bastante usado. E aí, o que você achou dessa aula? Foi bem bacana, né? Agora você já conhece mais dois tipos de estaca, a estaca Strauss e a hélice contínua. Gostou de verdade? Dá um curtir aqui no nosso vídeo então e ajude a divulgar o nosso trabalho. Dá uma ida lá no Facebook também, curte a nossa página, também no Twitter. E olha só, o nosso site está novinho, www.af2cursosonline.com.br, e lá você baixa o material dessa aula e também de todas as aulas anteriores, ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre a nossa última fundação profunda, que são os tubulões. Então não perde a próxima aula porque vai ser muito legal. Valeu e até a próxima. A próxima aula porque vai ser muito legal. Vou gravar só o finalzinho, a gente corta, ok? É isso mesmo, chegamos... Não. www.f2cursosonline cachorro latino. Um abraço e até a... Não é um abraço, meu Deus.